Oi pessoal, tem palavrão, língua e texto no ar, a gente vai falar de livro, embora eles não estejam aqui atrás hoje. Roda a vinheta, gordo. Gente, olha só, minha conversa hoje é sobre esse repertório clássico, né, que tem a ver com o diálogo, com o intertexto que a gente estabelece com livros e com leitura. Embora no Brasil os números não sejam tão expressivos, a gente tem menos de 3 livros em média lidos por ano por brasileiro, a gente tem esse número que gradativamente, aos poucos, vai crescendo. Olha, lá em 2007 já tem uma publicação chamada Não Contem com o Fim do Livro, que reproduz algumas falas do Humberto Eco, dando conta dessas reflexões pós essa revolução que trouxe a internet e os suportes virtuais de leitura para as nossas casas, também da virada do século XX para o XXI, né, gente? E havia muito prognóstico ruim, pensando assim, ó, que a leitura ia acabar, que os livros iam morrer e que o livro impresso, principalmente, ia morrer, né? E esse Não Contem com o Fim do Livro faz justamente essa menção, dizendo, ó, quem aposta nisso se engana, porque cenários apocalípticos para o livro já foram vistos e antevistos em muitos outros ciclos, né? E isso não aconteceu. E o que se vê, pessoal, é verdade, passados agora quase 20 anos da virada do século XX para o XXI, né? A gente vê que aumentou o número de produções, de publicações, sejam virtuais ou impressas, e aumentou o número de produção de conteúdo. Então a gente não teve esse cenário apocalíptico aí chancelado pela verdade, né? Outras coisas importantes que apareceram nesse meio tempo, pessoal, foram as redes sociais. E redes que muitas vezes fazem a comunicação pura e simplesmente por imagens. A gente não usa praticamente palavras, a gente usa imagens, né? E aí eu queria aproveitar também para refletir um pouquinho sobre o que isso significa. Sabe que muitas vezes quando há propostas de redação que pedem para os candidatos refletirem sobre livros, leituras, o uso de imagens em lugar de palavras, tudo isso, a gente tem respostas, reflexões e afirmações muito também com prognósticos muito negativos. Embora sejam estudantes que estão concluindo o ensino médio, em sua maioria, né? Estão terminando a educação básica e têm beirando os 18 anos, eles escrevem coisas que são muito negativas em relação a esse uso. Olha, gente, eu queria sugerir uma reflexão sobre o uso dessas ferramentas, como facilita a nossa vida quando feito com adequação. E como essas mesmas ferramentas podem nos ajudar a disseminar a cultura da leitura, né? Olha só, se lá em 1939 o Picasso já pintou numa das obras aí, o livro como um elemento central, e eu poderia citar tantos outros, de antes inclusive, ou de depois dele, gente, trazendo o livro como elemento fundamental para a obra de arte, né? A gente tem hoje ferramentas na própria rede do Instagram, né? Então assim, é Bookstagram, assim mesmo, que fazem com que essa hashtag alavancada aí por milhares, milhões de pessoas compartilhem leituras de pessoas famosas, de pessoas anônimas e criem clubes de livros que disseminam experiências com leitura ou que fazem brincadeiras que levam as pessoas a terem curiosidade para ler. Eu queria citar especialmente aqui um rapaz, o James Trevino, que tem feito muito isso, gente, e são recriações muito criativas mesmo, né, na sua rede. Ele tem milhares de seguidores, ele brinca muito com imagens relacionadas a livros clássicos e a outros que são lançamentos e coisas mais recentes e tudo isso, e faz algumas recriações que provocam a curiosidade dos leitores. E o objetivo dele, segundo ele mesmo em entrevistas, é justamente disseminar a cultura da leitura. Então vejam vocês, algo que poderia, né, como a própria rede social do Instagram, ser vista como negativa no sentido de abafar, de afogar, de tirar as palavras de circulação, na verdade tem sido usada por ele e por muitas outras pessoas para disseminar experiências de leitura e como isso tem trazido à tona intertextos, ideias, novidades e curiosidade. Então, pessoal, minha sugestão, nosso cuidado, né? Sempre que a gente avalia uma novidade tecnológica, a gente tem que tomar um certo cuidado para não ser fatalista. E as redes de leitura também têm essa relação.
E tem esse ponto fundamental aí em comparações e em compartilhamento. E você? O que é que você gostaria de dizer que andou lendo e compartilhar com a gente, hein? Um abraço, pessoal, bons estudos e até o nosso próximo Palavrão Língua e Texto. Tchau, tchau!